Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês na noite de hoje, atendendo a um prazeroso convite do Centro Espírita Estrela da Seara e em momentos tão alvissareiros, mas também preocupantes, em que ferramentas como tais nos proporcionam, nos possibilitam estarmos a nos reconectar. Embora afastados, jamais isolados. Vamos, portanto, dar início à nossa atividade da noite com a nossa prece de abertura. Oremos. Divino Mestre Jesus, companheiro inseparável das nossas vidas, asseverastes que quando estivéssemos dois ou mais reunidos em teu nome, te farias presente. E é com esta certeza que, embora afastados fisicamente, mas conectados espiritual, emocionalmente, sob a tua batuta, que buscamos a inspiração, buscamos a condução tua através daqueles que nos assistem em teu nome e dirigem-nos. Sê a presença especial entre todos nós, Senhor, especialmente em um momento tão grave, mas especial no que diz respeito ao nosso processo ascensional, conforme nos legastes através dos teus ensinos, já passados mais de 2000 anos. Continua conosco e preenche-nos, Senhor, com a tua paz. Como disse antes, é um prazer estarmos mais uma vez diante de vocês agora em ambiente virtual. A palestra da noite de hoje, o tema que nos foi proposto, conforme já divulgado anteriormente, encontra-se no capítulo 4 da obra Rejubila-te em Deus, intitulado A Confiança. Bastante oportuno o tema, em considerando, assim como outras tantas situações de testemunho a que estamos a enfrentar no momento. E a veneranda Joana de Ângeles inicia as suas reflexões neste capítulo citado, logo no primeiro parágrafo, no início do capítulo, falando a respeito de que, dentre tantos outros fatores psicológicos que contribuem para nosso bem-estar, tanto quanto o bem-estar da humanidade, a confiança destaca-se como de fundamental importância. Diríamos, de regime de essencialidade. A confiança encontra-se impressa, gravada, no soma, no corpo físico, na constituição física. Entretanto, a mesma procede do espírito imortal que somos, do ser causal. Constitui-se, portanto, em verdadeira bênção a proporcionar-nos saúde e paz. É condição natural, genuína, do espírito a confiança. Como tantas outras virtudes,
como tantas outras benesses, talentos, que a divindade nos concedeu, a confiança é mais uma. Portanto, é genuína, natural. A antítese da mesma, sim, não é natural. A desconfiança é fruto não genuíno, antinatural, resultante das nossas experiências e relacionamentos nem sempre saudáveis, que se tornaram ou foram pouco a pouco sendo aceitas no convívio social. Experiências, muitas delas equivocadas, muitas delas propiciadoras de transtornos, de conflitos. Mas, como sabemos, ações repetidas continuadamente transformam-se em hábitos. E esses hábitos arraigados, com o tempo, passamos a considerar que eles são naturais, que fazem parte da natureza humana, o que não é verdade. Porque Deus não nos criou de tal forma, com estas, que são verdadeiros aleijões morais, muitas delas, dessas experiências, que foram pouco a pouco sendo cristalizadas e atualmente arraigadas. Portanto, é responsável a insegurança pela a desconfiança, perdoe-nos, pela insegurança que também perturba a maioria de nós, as criaturas. Insegurança, o medo, o temor excessivo, que muitas vezes nos paralisa, que se torna mórbido. Tudo isso deriva em sua geratriz exatamente na desconfiança. É certo que há diversos elementos propiciadores, há vários deles que são contribuintes, quando nós, alguns ou a grande maioria, fomos vítima de abuso, de alguns abusos, em relação aos sentimentos, em relação à expressão da fé, do respeito, bem como aquelas outras situações que são decorrentes de experiências transatas, de heranças ancestrais, que decorrem de outras existências, que estes e tantos outros, permanecendo fixados nos refolhos da nossa alma, dificultam-nos a instalação da confiança. Aqueles mais próximos na atualidade, em que passamos por experiências em que marcou-nos profundamente, quando naquele momento chegamos a considerar que poderíamos, naquele momento, sair da existência física, pela violência do ato. Quantos de nós não já passamos por alguns deles? Experiências de assalto, experiências em que, mesmo que não seja ou que não tenha sido diretamente com nós outros, mas estávamos presentes e poderíamos também ser tragados por uma bala, que costumamos dizer perdida, ou por outra situação, por uma arma branca, que poderia, como repetimos, poderia trazer-nos de volta ao grande lar, levar-nos à vida. De lá viemos, mas com certeza não temos tanta pressa de retornar agora. E me lembra, permitam-me compartilhar com vocês, já faz alguns anos, eu viajava bastante e em um desses retornos, dessas viagens, eu resolvi mudar
aquele hábito que eu já tinha e que já fazia algum tempo de, ao chegar no aeroporto, tomar aquela condução, com aquele roteiro definido, até chegar em minha casa. Nesse dia, resolvi fazer diferente. Resolvi que iria pegar para um outro roteiro. E assim fiz. Quando estava para entrar no veículo, no ônibus, veio aquela coisa, aquela intuição para não entrar no veículo. Mas desconsiderei. Mesmo assim fiz. Entrei, o veículo partiu e lembro perfeitamente que o mesmo, quando estava a aproximar-se do nosso terminal rodoviário, veio mais uma vez aquela intuição: desça aqui. Eu não desci. Achei estranho. Por que isso agora? Não desci. Aquelas pessoas desceram, um número considerável, e eu continuei no veículo. O veículo arrastou e pouco tempo depois, poucos minutos, lembro perfeitamente, não tinha a menor possibilidade de ter saído do estado de vigília, de ter adormecido, porque não levou mais do que 2, 3 minutos. E aquela sensação que veio a mim profundamente, bem clara, de que eu chegando em casa, batia a porta, minha esposa abria e perguntava: ué, o que aconteceu? Cadê sua mala? E eu parava e dava uma resposta bem lacônica que não tinha nada a ver e que tem a ver pelo estado de não consciência desperta que eu estava naquele momento. É que eu vou ter que voltar logo, por isso nem trouxe mala. Como eu racionalizei interferindo diretamente na própria intuição. E o veículo chegou ali na Avenida Bonocô. E ali chegando, mais uma vez, veio uma outra intuição. Agora é com a minha determinação de ali saltar e atravessar a passarela, não salte aqui. Mas decidi saltar. Saltei. Atravessei quando estava mais ou menos no meio da passarela, observei, e agora eu já estava desconfiado, claro, pelas repetidas experiências, quando dois rapazes levantaram e começaram a andar. Eu olhei para trás, vi a distância que me separava dos mesmos. E antes de chegar na metade da passarela, vi que eles se aproximaram mais, adiantei o passo e não decidi descer para o outro lado da passarela para pegar um outro veículo. Continuei andando. E ao chegar à próxima calçada, na época estava tendo uma construção de um prédio, o que hoje é um prédio que fica posicionado ao lado da Cresalto. Antes de atravessar, eu ouvi o grito anunciando que era um assalto. E aí eu caí em si. Veio tudo aquilo. Entreguei tudo o que me foi pedido, sacola de viagem, relógio, até o óculos. E ao chegar em casa, claro, sendo recebido, o diálogo foi exatamente aquele, menos a parte que eu adulterei. Porque agora eu disse, fui assaltado, me levaram tudo, por isso que eu estou sem a sacola. Então há experiências que nos marcam, mas não deveremos jamais deixar que essas marcas nos modifiquem na forma como deveremos nos postar diante da vida, da nossa consciência e da consciência cósmica, em regime de confiança. Confiança irrestrita. E lembro que passei ainda durante um período sem voltar a passar por aquela passarela. Possivelmente uns 2 meses, 3 meses.
Mas depois comecei a exercitar reflexão analítica, conversar com minha própria consciência e dizer por quê. Não, eu tenho que voltar. Terei que tomar outras precauções, cuidados, vigilância, jamais deixar que ditem como devo agir. E voltei, tomando os devidos cuidados, mas voltei a passar. E passo sempre que for possível, só não vou passar em horários indevidos. Mas sempre que se faz necessário, eu volto a passar. Então, nossa posição deverá ser sempre de vigilância, de observação, de análise. Nada de paralisação. Nada de transformação muito grande diante da forma como vivemos as nossas crenças, aquilo que realmente dizemos acreditar. Então, Joana de Ângeles diz que é necessário cuidar de não cerrar a porta da afabilidade. Mesmo diante de situações tais, de experiências que nos marcaram, não começar a fechar as portas da afabilidade. A todos aqueles com os quais travamos relacionamento, seja os mais próximos, são aqueles outros nas relações sociais. Jamais fechar a porta da afabilidade, utilizando isto com a justificativa de que estamos nos defendendo. Como um mecanismo de defesa, ficará defensiva. Portanto, o sentimento de confiança é automático, como dissemos, por ser genuíno, natural, ele é automático. E sendo automático na nossa existência física, vamos observar que a maior parte das vezes tomamos atitudes, fazemos escolhas sem essa preocupação, que nos leva à morbidez. A criança, e chama a atenção Joana de Ângeles na obra citada, objeto das nossas considerações, a criança que se entrega à mãezinha ou à cuidadora é um exemplo de inconsciente confiança. Embora não seja uma manifestação consciente, mas ali ela está expressando a confiança em quem está a cuidar dela, sem preocupações. Ainda a criança observamos, principalmente nós pais e mães, e os pais gostam muito de fazer, ou gostavam de fazer essas experiências, essas brincadeiras, que braços abertos, e ela se arremessa com total confiança. Não importa a distância, o abismo, o precipício, arremessa-se, porque instintivamente confia de que vai ser segurada, de que não vai ter nada, nenhuma intercorrência com ela. Não é uma atitude racional, porque ela não tem condição, nessa faixa, de exercer a racionalidade. Mas numa manifestação instintiva, e como diz Joana, no inconsciente da confiança. É uma confiança inconsciente. Todos nós nos movimentamos de um para o outro lado de várias formas e confiamos sempre que tudo vai ocorrer, tudo vai dar certo, sem nenhuma ocorrência normal. Nos alimentamos, não só em casa, nos alimentamos fora, em restaurantes, no ambiente social, no trabalho, e jamais desconfiamos de que aquele alimento poderá estar envenenado. Confiamos. Nos deslocamos inúmeras vezes. Vários momentos da nossa existência o fazemos
de um para o outro local, utilizando veículos, utilizando os mais variados tipos, seja um carro, um ônibus, um metrô, um avião. Nunca, nesses períodos em que somos conduzidos, a grande maioria de nós jamais nos preocupamos com quem estava a nos conduzir, de que forma se encontrava, o emocional, se tinha habilidade, capacidade para estar a conduzir o veículo. Embora isso faz-se importante em regime de precatar-se, verificar se aquele que está sob a responsabilidade de conduzir-nos e conduzir a nossa vida se está habilitado para tal. Mas não bate aquela preocupação, aquela desconfiança em regime de exagero. Jamais passa pelas nossas cabeças se ele vai perder o controle do veículo e vai abalroar. Se o piloto vai cometer alguma falha, perdendo o controle da aeronave. Ou se o responsável, aquele que é o controlador de voo, vai fornecer ao piloto as informações, as instruções erradas. Confiamos. A confiança e a coragem restritas vamos perceber em várias personagens da nossa história, em todas as épocas. Mas citamos alguns deles, que foram experiências marcantes, sem tergiversar, sem titubear, tomaram as decisões. Maria. Maria, mãe de Jesus, mãe espiritual da humanidade, de todos nós. Ao ser buscada pelo anjo Gabriel diante do mesmo, ao ouvir o anúncio da vinda do Messias, aquele que viria se constituir o nosso modelo e guia, o mestre, o pastor das ovelhas, ela, após ouvir a respeito dessa vinda, não pensa duas vezes e responde ao anjo Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se ou cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mas há um outro personagem também do Evangelho, da letra neotestamentária, Paulo de Tarso. Antes da conversão, Saulo de Tarso. E Paulo, que na estrada de Damasco intentava buscar a perseguição aos cristãos, diante do testemunho conversivo, do testemunho conversou ali, diante daquela luz, que era o Cristo Jesus, ele também não tem meias palavras, apenas indaga. Indaga a Jesus: Senhor, que queres que faça? Quantos outros assim agiram? Quantos se colocaram a serviço, sem pensar duas vezes, mas na condição de servidor, apenas ouvir o serviço a que foi convocado, a que está destinado para a realização. Não importando a envergadura do mesmo, se um pequeno ou um grande serviço. Porque, como disse Jesus, aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Mas gostaríamos de compartilhar com os amigos teleouvintes mais algumas experiências do Evangelho. Quando aquela hemorroíça
que tinha um problema de fluxo de sangue e que aquela multidão ali estava a seguir Jesus e ela toma a decisão de aproximar-se dele, porque dizia de si para consigo mesma: se eu tocar em suas vestes, serei curada. Ela tinha certeza, confiança que isso aconteceria. Aproxima-se, toca a túnica do mestre. E Jesus sente e indaga aqueles, não só os discípulos, aqueles que estão próximos dele. Quem tocou em mim? Eu gosto da passagem que narra Lucas, embora a maior parte, tanto para Mateus como para Marcos, sejam semelhantes, mas Lucas traz um detalhe que é a reação dos discípulos e principalmente, particularmente de Pedro, ao dizer: Senhor, como saber? A multidão que acotovela, que martiriza, que empurra, e perguntas: quem me tocou? Pedro, alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. E olha para aquela mulher. E ela, humildemente, ajoelha-se e pede perdão pelo feito, por simplesmente ter tocado nas vestes de Jesus. E ele vai dizer: a tua fé te curou. Vai em paz. Mas há um outro exemplo, dentre tantos outros de manifestação de confiança, de fé irrestrita, que se configuram verdadeiros graus, gradações da fé. E vamos observar a figura do centurião, um homem que comanda outros homens. Era responsável por uma legião. E ele busca a Jesus intercedendo pela cura do seu servo. E no diálogo com Jesus é interessante, porque ao falar a Jesus dessa necessidade, Jesus vai dizer: leva-me até ele. E o centurião vai dizer: Senhor, não é necessário que vás até minha casa. Mesmo porque eu não sou digno que adentres à minha casa. Eu sou homem que comando outros homens. E eles obedecem. Eu digo para este: vai, e ele vai. Falo para aquele outro: vem, e ele vem. Portanto, basta apenas uma palavra tua. E Jesus vai dizer: nunca vi tamanha fé em Israel. Vai, que seja conforme a tua vontade. Mas ele não se acomoda por aí. Ao retornar, descendo os montes para alcançar a planície de retorno à sua residência, ele recebe, aproxima-se dele aqueles outros servos que vêm dar a notícia, alegres de que o servo estava curado. E ele simplesmente vai indagar: a que horas isto aconteceu? A que horas isto aconteceu? E ao saber que foi exatamente na hora em que ele estava na entrevista, na conversa com Jesus, imagina a alegria, a certeza, fé raciocinada. Que o Espiritismo nos ensina, nos fala da necessidade de tê-la. Não uma fé simples, mas uma fé consubstanciada, segura, rochosa, raciocinada. Há uma história muito bela e também profunda pelo significado que diz respeito a dois amigos. Por isso, o título da mensagem, a mesma intitula-se Uma Sólida Amizade. Fala da amizade daqueles dois rapazes
E tal situação ocorreu no século IV a.C., em Siracusa, na Sicília. Nada havia, nada, que fizesse com que aqueles dois amigos se separassem. Nada era impeditivo para aqueles dois. E certo dia, o rei de Siracusa, Dionísio, aborreceu-se ao tomar conhecimento de que havia certos discursos que Pítias vinha fazendo. Sempre fazia discursos falando a respeito da postura, da forma como se conduzia o rei. O jovem pensador Pítias andava dizendo ao público que nenhum homem devia ter poder ilimitado absoluto sobre outro, e que os tiranos absolutos eram reis injustos. E foram ambos presos, Pítias e seu amigo Damon. E Pítias reafirmou perante a autoridade real as suas ideias, tudo aquilo que tinha dito antes. O que dizia ao povo era a mais pura verdade, que, portanto, sustentaria, custasse o que custasse. Vai acusado de traição, condenado à morte. E como seu último desejo, Pítias solicita ao rei que o deixasse dizer adeus à sua mulher, sua esposa e os seus filhos, e pôr alguns assuntos domésticos em dia, em ordem. Dionísio riu do desejo do condenado e vai dizer: vejo que além de injusto e tirano, você também me tem em conta de um tolo. Se sair de Siracusa, tenho certeza que nunca mais você voltará. Foi nesse momento que o amigo Damon adiantou-se e ofereceu-se como uma garantia. Sim, ficaria no lugar de Pítias, em Siracusa como prisioneiro, até que o amigo retornasse. Pode ter certeza que Pítias voltará, dizia ele. Nossa amizade é bem conhecida, bem significativa. Eu ficarei em seu lugar. Ainda um tanto desconfiado, Dionísio examinou os dois amigos, a proposta, e alertando Damon que se Pítias não voltasse, ele sim morreria em seu lugar, acatou a oferta. Pítias partiu e Damon foi atirado na prisão. Muitos dias se passaram. Pítias não voltava e o rei foi verificar, um certo dia, como estava o ânimo, que duvidava que Damon, aquele prisioneiro, mantivesse aquela mesma alegria, aquela mesma determinação, aquela mesma inteireza que manifestou naquele momento anterior. E vai ao encontro do prisioneiro. Estaria, por certo, arrependido de ter feito o acordo, pensava ele, Dionísio. E ao chegar frente a frente a Damon, diz-lhe: seu tempo está chegando ao fim. Será inútil implorar misericórdia. Você foi um tolo. Foi tolo em confiar em seu amigo. Achou mesmo que ele voltaria para morrer? E com a mesma firmeza de antes, com a mesma determinação, Damon respondeu: é um mero atraso. Talvez os ventos não lhe tenham permitido navegar. Talvez a estrada. Ele tenha tido um imprevisto na estrada. Guardo a mesma certeza
Se for humanamente possível, ele chegará a tempo. Dionísio admirou-se da confiança do prisioneiro. Mas chegou o dia fatal. Chegando o dia fatal, Damo foi retirado da prisão e levado à presença do carrasco. Lá estava o rei. Dionísio, com aquele ar sarcástico de vencedor, prazeroso, gozando a sua vitória. E vai dizer para Damo: parece que seu amigo não apareceu. O que acha dele agora? Continua a pensar o mesmo? Perguntou. E Damo vai responder: é meu amigo. Confio nele irrestritamente. Nem terminara de falar e as portas se abriram, deixando entrar Pítias, cambaleante. Estava pálido, ferido, e a exaustão lhe tirava o fôlego. Atirou-se aos braços do amigo, com grande alegria pelo retorno e de ter chegado em tempo. E vai dizer: graças aos céus, você está vivo. E falou soluçando: parece que tudo conspirava contra nós. Meu navio naufragou numa tempestade. Depois bandidos me atacaram na estrada. Recusei-me, contudo, a perder a esperança e aqui estou. Cá estou. Estou pronto. Estou pronto para cumprir a minha sentença de morte. Agora quem estava sensibilizado era Dionísio. Dionísio ouviu aquelas palavras com grande espanto. Era-lhe impossível resistir ao poder de tal lealdade. Ele nunca tinha conhecido algo assim. Era impossível continuar a resistir a esse poder. E emocionado, vai declarar: a sentença está revogada. Jamais acreditei que pudessem existir tamanha fé e lealdade, nenhuma amizade. Vocês mostraram como eu estava errado. É justo agora que ganhe a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio. E os dois perguntam a Dionísio: que auxílio? E Dionísio vai dizer: ensinem-me a ter parte, a tomar parte em tão sólida amizade. Temos amizades assim? Se não temos, deveremos construir. Porque amizade também é construção. Confiança, embora vindo no fulcro do espírito portal que somos, é construção. É desenvolvimento. Porque é como se fossem sementes que a divindade colocou em nós. Todas as virtudes, todos os talentos estão em estado de latência, adormecidos, esperando apenas serem trabalhados. Como aguarda a semente que o agricultor confiante, embora não tenha conhecimento pleno dos princípios germinativos ali existentes naquela semente, sabe que ela está destinada a um fatalismo da reprodução, da geração. Ele, confiante nisso, trabalha a terra incansavelmente, suca, toma do arado, abre valas, coloca a semente no seio da terra e periodicamente volta a limpá-la para não deixar que algumas plantas indesejáveis acabem por matá-la. E confia que o Senhor, um dia, vai deixar assim como o sol se levantar, que caia a chuva sobre aquela terra.
para que a plântula venha a vingar, crescer, tornar-se árvore e gerar frutos. Assim Deus espera de todos nós. E a veneranda vai dizer, ao final do capítulo, vai lembrar-nos que o número daqueles que cometem insanidades, desatinos, aberrações, despautério, é bem menor, muito menor, do que aqueles outros que respeitam e conduzem-se com a equidade possível. Os números dos violentos, dos à margem das leis, é bem menor do que aqueles que estamos a buscar vivenciar, não apenas aspirar, não apenas sonhar, não apenas verbalizar, mas viver em plenitude as propostas que Jesus deixou para todos nós. Diz-nos os espíritos da codificação em resposta a Allan Kardec que o mal ainda predomina porque o bem é tímido. Porque quando o bem assim quiser, preponderará. Para que prepondere o bem no tecido social, na face da terra, faz-se necessário que cada um de nós, cada um, se torne mulheres e homens de bem, cidadãos. Por isso a importância da educação. Confiar de que, ao colocar, incutir novos hábitos, novos valores, vai exercer um peso na balança econômica social daquele ser. De que logo mais na fase adulta ele poderá fazer uma ponderação, avaliar entre aquilo que ele traz na sua historicidade, de tudo que já vivenciou de outras existências, esse novo presente, essa nova proposta que deverá tornar-se hábito, porque é algo que realmente preenche, que dignifica, que valoriza, que o torna homem e a torna homem e mulher de bem. Confiança. Confiança como Jesus tem em todos nós. Que além de nos trazer a mensagem, além de vir nos convocar para trabalhar na sua vinha, embora alguns, como ele relata na parábola, dizendo que vai e acaba não indo. E outros tantos que diz que não vai, mas vão e trabalham na seara, doando-se, entregando-se afanosamente, porque acredita de que está contribuindo não só para a sua plenitude, para a sua conquista, modificação, mas de outros e de toda a humanidade. Exerçamos como agricultor no trabalho contínuo, afanoso, perseverante, a confiança em cada um de nós, a confiança no outro, no parceiro, na parceira, a confiança de dias melhores, a confiança numa sociedade e humanidade melhores do que a de hoje. Porque assim fazendo não necessitaremos de ferramentas outras que nos alcançam por consequência, não como punição. Não porque Deus está agora a nos punir, como na atualidade a pandemia, mas porque esta é uma consequência de uma lei muito natural, de causa e efeito, causa e consequência. Somos livres para fazermos as nossas escolhas.
livres para a semeadura, mas nos tornamos aprisionados, nos tornamos jugulados, totalmente ligados à consequência, àquilo que vai ser a nossa colheita. Colher não tem liberdade. Colher é um impositivo da lei. Estamos, portanto, a cada dia, como na existência atual, a fazer colheitas, mas ao mesmo tempo convidados à realização de uma semeadura diferenciada, a escolher a semente mais propícia, mais adequada, o momento primaz e o tempo célere, para que esta nova semente seja arremessada a partir do nosso próprio solo e outros tantos, embora ressequidos, mas que um dia florescerá. Multiplicar-se-á, como Jesus na parábola assevera, embora os diversos tipos de terreno, e logo mais estará gerando a 30, a 60, a 100 por um. Confiemos, portanto, especialmente aqueles de nós que estivermos a passar por grandes aflições, aqueles que estivermos sido alcançados por dores inauditas, a nós, ou a um coração querido, a um dileto do nosso coração, que esteja escravizado nas dores pungentes da experiência atual, ou outras dores, como alguns que classificamos, embora erroneamente, de perdas de entes queridos, ou outras tantas situações que vamos denominar de tormentos, e como Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dos tormentos ocultos, porque cada um enfrenta as suas próprias experiências, fardos que são próprios, individuais, mas que jamais deveremos esquecer, conforme ele nos asseverou, que jamais colocaria fardos pesados em ombros leves, e que seu jugo, diferente do jugo do mundo, é suave. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porfiai no bem. No mundo só tereis aflições, mas aprendei comigo. Dizia ele, eu venci o mundo. Precisamos, portanto, em regime de confiança irrestrita em Jesus e em Deus nosso Pai, continuar decididos, buscando vencer-nos, vencer a nós próprios, a primazia, o essencial, vencermos-nos a nós próprios. Por consequência, estaremos vencendo o mundo, não vencendo no mundo. Porque vencer no mundo traduz-se como láureas, glórias, sucessos, projeção, destaque, holofotes, fama. Isso tudo passa. Tudo isso fica. Só não passa o amor. Só não perdemos aquilo que é nosso. Vai dizer Joana de Ângeles que jamais perderemos o que é nosso. Porque os valores que o Pai nos concedeu, ladrão não rouba. A traça
não destrói, o ferrugem não corrói, porque são nossos, não perdemos. Mas o que não é nosso, não poderia chamar nem de perda, porque só se perde o que é nosso, o que detemos. O que nos foi dado apenas na condição de usufrutuários, como um galardão, é repassado, porque pertence à divindade. Momentos de grandes reflexões, momentos de testemunho, de seleção. Seleção, precisamos ter essa inteireza e a certeza que não se faz num momento de grande prazer, harmonia, quando as coisas vão muito bem. Se damos sim momentos como tais, e que somos convidados à demonstração vivência daquilo que dizemos acreditar, daquilo que a doutrina nos passou e verbalizamos com a facilidade muito grande. É claro que não vai ser com a mesma facilidade, mas deverá ser com a mesma determinação, fé, confiança, a busca da vivência de todos esses valores, para que sejamos merecedores daquilo que ele, falando dos discípulos, falava para todos nós. Aquele que fala de mim aos homens, aquele que me glorificar diante de outros dos homens, eu glorificarei diante do Pai. Aceitar Jesus não é apenas uma repetição de palavras, assim como seguir. Diz respeito a enfrentar e vencer desafios continuadamente. É como se estivéssemos não na escola laica do aprendizado teórico, mas na escola da vida, a continuamente fazermos provas e termos a satisfação de que fomos aprovados. E a resposta é a própria consciência, porque não há um juiz que o faça. É a nossa própria consciência que nos aprova ou que nos desaprova diante das leis de Deus, porque as mesmas estão na nossa consciência. Repetimos, aproveitemos o tempo que estamos a passar. Dediquemos alguns minutos do nosso dia, pelo menos, às nossas reflexões de como estávamos a conduzir a nossa vida, o nosso carreiro material, de como estávamos a lançar, figurativamente, os nossos barcos no oceano da vida. Se estávamos invadindo o mar revolto com pequenos barquinhos, despreparados, e sem nenhuma confiança, como aquele momento em que os discípulos, diante da tempestade, começam a reclamar porque o mestre dormia. A tal ponto se desesperam que vai acordá-lo. Mestre, estamos a morrer e dormes. Confiança. Confiança de que ele está no leme, a conduzir cada um de nós na feição de barcos, a conduzir o leme para que enfrentemos as marolas, as grandes ondas, as tempestades, a certeza de que logo mais, com ele, estaremos todos em paz.
Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós, renovando o nosso prazer de estarmos juntos aqui neste canal do YouTube do Centro Espírita Estrela da Seara. Vamos orar agradecendo a Deus. Agradecemos-te, ó Divino Pai, pela vida, a dádiva maior que temos de existir. Agradecemos, ó Divino Amigo, pela tua presença constante em nossas vidas, por termos a certeza, não apenas mensagem, palavras, dos 4 neotestamentários e outras tantas, mas a certeza inabalável de que sempre estás conosco, especialmente nos momentos de grandes aflições, de dores, de incertezas, como dissestes, jamais os deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim dos séculos. Vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Continuamos com a certeza, Senhor, de que sempre estás conosco. Abençoa-nos, despede-nos, gratos que estamos por mais esta oportunidade, pelas bênçãos que nos dispensas, que nos concedes. Que a tua paz permaneça conosco, agora e por todo o sempre.